Bom dia, que alegria estar mais um dia aqui com vocês. Ai, que maravilha! Deus é bom e Ele renova as suas forças em nós, né? Todas as manhãs. Bom dia, Vanessa. Bom dia, Carla. Ai, nós estamos aí nessa sequência de lives. Bom dia, Eliana. Bom dia, Luana. Ana Maria, bom dia. Olá, estações na mesa Decor, bom dia. Vilma, bom dia. Kessia, bom dia. Essa sequência de lives que tem feito muito aos nossos corações. Deus tem ministrado muito na minha vida. E isso tem feito muita diferença no meu dia a dia. E hoje quem vai estar aqui conosco é a pastora Priscila, ela que é psicanalista, ela também é escritora, autora do livro Fly, e tem ela tem muita presença de Deus, ela tem muito conhecimento da palavra e o melhor de tudo, ela tem a unção do Espírito Santo. Então ninguém melhor que ela para vir falar conosco sobre o que? Liberdade no Espírito. Então eu tô muito feliz por todos vocês aqui, atende lá pra mamãe fazendo favor, filho. Muito feliz em estar essa semana toda compartilhando isso aqui. E é muito engraçado que quanto Deus tem entregue à medida que nós nos dispomos, né? Porque a gente abre mão de muita coisa para estar aqui com vocês, é muita oração e em retribuição Ele nos enche do Espírito Santo dele, né? Então muito obrigada por todas vocês que estão aqui. Só um minutinho, a pastora... Oi, Rebeca, bom dia! A Priscila já está aqui conosco, vamos chamá-la. Quem é, meu filho? Completamente. A Priscila... Oi, Bi, bom dia! As futuras alunas do programa Mulher Referência já estão aqui, que alegria! Bom dia! Bom dia, Que Aline! Que coisa honra! boa! Gente, assim, eu tô muito feliz, muito honrada. Assim, Pri, Ai, que muito delícia! obrigada. Que o Senhor possa Não tenho que retribuir tudo agradecer. isso, viu? Porque eu sei também da sua agenda, eu sei de todos os compromissos e você se dispôs a abrir mão de outras coisas para estar aqui conosco. Então, que o Senhor venha multiplicar infinitamente mais na sua vida. Muito Ah, é um obrigada. prazer. É um prazer e nós combinamos, né, a roupa, só que não. Só que não, hein? Eita, é a liberdade no Prazer! É a espírito, liberdade viu, no filho? espírito. Prazer, Aline. Muito bom estar com vocês também nessa manhã preciosa. Eu sempre acordo dizendo que as misericórdias já foram renovadas sobre nós. Essa já é uma liberdade no espírito. Muito bom estar aqui. Obrigada pelo convite. Esse tempo precioso de comunhão, de conexão, uma delícia. Obrigada e seguimos juntas aí nesse propósito lindo que o Senhor tem feito. Amém, amém. Pri, se apresente para as meninas, para que elas te Sim, conheçam. sim, eu sou Priscila, pernambucana. O sotaque sempre denuncia, né? Não tem como esconder. E nós viemos de Pernambuco para o Rio Grande do Sul, vai fazer 3 anos. Tenho dois filhinhos, Emily e Natan. Emily tem 10, Natan tem 6. E sou casada há 14 anos com um homem extraordinário, Jason. E nós estamos aqui cumprindo um propósito no Rio Grande do Sul, uma mudança de cultura, uma mudança de clima, de realidade, mas atraídos pela liberdade no espírito, estamos cumprindo esse propósito afinco e tem sido uma delícia, Aline. E Amém. desse propósito, dessa transição de estado, surgiu um livro, né? O Fly, Vistas com Suas Asas e Permita-se, que se tornou um seminário, que se tornou um encontro ao redor da mesa com 10 semanas. E tem sido um tempo muito precioso, um tempo de desconstrução e reconstrução no Senhor. Isso é lindo, né? Isso é maravilhoso e eu quero que você explique mais sobre o Fly, porque eu creio que ele é um instrumento de Deus para esse tempo. E as meninas aqui Sim. vão poder conhecer um pouquinho mais do Fly e estar realmente mergulhadas nessa liberdade do espírito. Sim. Então ele está aqui, ó. O Fly, Aline, ele surgiu. Eu sempre tive uma paixão com borboleta, né? Sempre. Desde criança, sempre tem algum mistério comigo e as borboletas. E aí, quando nós viemos para o Rio Grande do Sul, eu já era pastora há quase 12 anos e eu passei um processo de desconstrução muito grande de títulos,
de religiosidade, de ativismo. E nesse processo, é como se Deus tivesse colocado um espelho diante de mim mesma e tivesse me mostrando algumas coisas em mim. E aí foi surgindo o Fly, trabalhando identidade, processo, DNA espiritual, propósito, destino profético e legado. Então, tudo isso foi de experiências vividas no secreto, na desconstrução, na solidão, na solitude. E aí surgiu o seminário. Então, nós trabalhamos os seminários um final de semana. Já fomos em vários estados levando e trabalhamos fazendo todo esse processo de trabalhar a identidade da mulher, os processos, os cativeiros, que às vezes a gente confunde processo com cativeiro, fazendo essa desmistificação, trabalhando o DNA espiritual, aquilo que Deus profetizou desde a eternidade, o que nós carregamos da eternidade em nós e precisa ser ativado aqui. Então tem sido bem tremendo. E daí surgiu Ao Redor da Mesa. Então eu trabalho com as mulheres ao redor da mesa durante 10 semanas, abordando também todos esses temas e tem sido extraordinário, Aline. São experiências fantásticas com o Senhor. É muito Ah, lindo. eu imagino, eu imagino. Para quem quer o livro, é só entrar no Instagram que consegue comprar? Então esgotou, né? Essa é a segunda tiragem e esgotou. Agora a editora está me mandando dia 20 outra tiragem. Então dia 20 eu estou recebendo mais livros, aí sim eu consigo liberar, porque agora eu tô sem, só tô com e-book. Ah, não. Então, quando chegar o novo, você também já me avisa que eu quero Já te pedir. Eu quero aviso. muito. Já te mando aí. Perfeito, então. E eu quero que você Sim, explique um pouquinho sobre essa liberdade no espírito. Por quê? Eu vejo que muitas vezes nós estamos presas porque não sabemos aquilo que nós somos em Cristo e não entendemos essa liberdade no espírito. Quando eu sim, descobri a liberdade que eu tenho no Espírito Santo, eu transformei a minha vida. Porque é aquilo que você disse, a gente fica muito preso em cultura, a gente fica muito presa em religião, a gente fica muito sim, preso naquilo que os outros dizem que é o certo e não conhecemos a verdadeira liberdade. E quando a gente sim, fala de liberdade, não tem como falar de liberdade e não entender o sacrifício da cruz. Porque é, o sacrifício de Jesus, ele nos trouxe total liberdade e nós não conseguimos compreender e por isso vivemos de maneira tão escassa, diferente sim. daquilo que o Senhor tem para nós, né? Aí eu falei, gente, Pri, me conta sobre isso, vamos falar mais sobre isso para essas Vamos mulheres. falar, vamos bater papo. Então, Aline, assim, olha, eu costumo dizer que a liberdade no espírito é algo de dentro para fora. Muitas vezes nós queremos pegar uma bula e dizer assim, ah, vai ser assim a liberdade no espírito. Mas não existe fórmula, não existe receita. A liberdade no espírito é aquela mulher que sabe que ela é livre no Senhor. Que ela não pega Jesus e coloca numa caixinha, ela não está dando um formato, mas ela desfruta dessa liberdade, dessa simplicidade. E isso, Aline, eu demorei tanto a entender, porque muitas vezes eu ia nos cultos e eu me rasgava lá, e eu dizia, ah, eu sou livre. Mas, na verdade, quando eu vim para cá, que eu vivi os meus processos de desconstruções, eu vi o quanto eu estava presa ainda em algumas coisas, o quanto eu precisava deixar com que essa liberdade ela fosse de dentro para fora, ela quebrasse os padrões da religião, os padrões daquilo que eu penso, porque muitas vezes nós queremos ditar a forma que Jesus, que o Espírito Santo vai se manifestar, né? Aí vai ter que ser assim. E eu acho tão incrível, porque Elias, olha que coisa mais linda. A Bíblia diz que ele foi para o deserto e ele entra ali e ele esperava a visitação do Senhor com fogo, com tempestade. Elias já era acostumado a lidar com fogo, já era acostumado com experiências marcantes, mas a presença do Senhor veio como uma brisa suave. Então, muitas vezes, nós estamos esperando a manifestação do Espírito de uma forma, a liberdade do Espírito de uma forma, mas ele vem de outra forma completamente diferente. A questão ali, né, a sensibilidade que nós temos que ter para discernir essa liberdade no Espírito, essa visitação do Senhor, o que que Deus está me impelindo para esse tempo, o que é que o Senhor está me conduzindo a fazer agora. O que que Deus está me direcionando? E eu amo a borboleta porque ela é livre, né? É um serzinho de 1 grama, e eu me apaixono por isso. 1 grama, mas ela faz uma viagem de quase 4.000 quilômetros sozinha, sendo guiada apenas pelo olfato.
E quando chega lá, a intenção dela é só procriar. Ela é muito livre, Aline. E tem coisas que nós queremos colocar dentro de gaiolas, quando o Senhor já abriu as portas dessa gaiola e disse: voa, minha filha. Vai, olha, nem o céu é o teu limite. E nós queremos ali dar formato, prender coisas. Então, eu aprendi essa liberdade. Eu aprendi que eu não preciso da aprovação das pessoas, da aceitação das pessoas. Eu aprendi que eu sou livre, que nada pode me parar, que teve um preço que foi pago e esse preço, ele me garantiu essa liberdade. Não existem mais algemas no meu coração, não existem algemas nos meus pensamentos. O meu pai, Aline, o teu pai, ele nos garante essa liberdade. Ele diz assim: olha, eu te criei, eu paguei um preço para você, por isso então desfruta, usufrui disso, né? Então eu digo que eu sou, às vezes eu digo para a Geice assim: olha, eu sou muito fora da caixinha, eu sou totalmente fora da caixinha. Amo isso, Totalmente isso. Fora da caixinha. Eu falei para ele: olha, ninguém vem me botar em caixinha porque eu não consigo ficar. Então, eu não consigo me aderir a formatos, não que, não estou falando aqui de princípios. Não, isso é inegociável, né? Isso é inegociável. Mas assim, olha, tanto faz, Aline, tu me encontrar na rua com um coque na cabeça e um tênis e uma camiseta e eu tá super de boa, como eu tá toda engomadinha. Eu aprendi a ser livre, a estar de bem comigo, a ser bem resolvida comigo, a dizer assim: ai, a Aline não gosta de mim, não tem problema não, mas eu amo ela. Eu tenho carinho por ela. Isso não muda o que eu sinto. Então, essa liberdade você não muda o que você não me define. Não, e não Nossa, muda o que eu penso forte. E o que eu sinto em relação ao outro, Aline. Porque senão nós vamos ficar numa falsa liberdade. E eu costumo dizer que a falsa liberdade é pior que a prisão. Porque a gente pensa que é livre, a gente acha que pode, mas na verdade a gente nem é livre. Então é melhor você ou ser preso, por isso que a palavra diz: olha, ou você é quente ou você é frio. É melhor você ser preso, né, do que você estar numa falsa liberdade, achando que é livre e não desfruta disso. E eu vejo um Jesus tão simples, Aline. Esses dias Deus tem ministrado tanto comigo sobre isso. Um Jesus tão simples, um Jesus que nos ensinou tanto, um Jesus que detalhou tudo pra gente, um Jesus que apreciava, um Jesus que ia nas festas, um Jesus que estava na sinagoga, um Jesus que estava nos shabates. Muitas vezes nós queremos complicar tudo, nós queremos formatar tudo, nós queremos dar o nosso estilo. E eu digo que a mulher que é livre, ela é totalmente guiada pelo Espírito, Aline. E essa liberdade faz que a gente flua em coisas que parecem loucuras para outros. Parece coisa doida, né? Parece loucura. A gente é doido, né? Fala, é doido. A gente é bom ser doida, né? Não, é maravilhoso, né? Às vezes eu digo para meu esposo assim: Jason, eu acho que eu sou meio maluca. Ele: não, acho que tu é meio, acho que tu é toda. Porque, Aline, se eu tô passando num lugar e eu sinto fazer uma coisa, eu vou lá e faço. Eu vou lá e acredito naquilo que o Espírito está soprando em mim. Então, eu acho que essa mulher livre é essa mulher que ouve, é essa mulher que obedece, é essa mulher que não está preocupada com a aceitação. Ela esqueceu já a reputação. Ela não está preocupada com a reputação. Ela está preocupada em levar esse evangelho adiante, em ser essa carta viva. Ela está preocupada em ser reflexo de Jesus. Ela está preocupada em dizer assim: eu preciso abraçar alguém como Jesus abraça. Eu preciso olhar para alguém como Jesus olha. O meu coração precisa estar tão linkado ao dele, Aline, que quando as pessoas estiverem perto de mim, elas vão sentir o cheiro de Jesus e elas vão ser atraídas para ele. Então eu vejo que essa mulher livre no Espírito, é essa mulher onde a palavra diz que o vento sopra, mas aqueles que são nascidos do Espírito, eles são só guiados. Eu Amém, vejo essa mulher livre, essa mulher que é como uma borboleta, o vento está soprando, eu estou indo, é para lá que eu vou, é lá que eu quero estar. Então eu tenho dito para Jesus isso: onde você está, eu quero estar onde você está. Eu quero me mover como você se move, eu não quero olhar para o que está à minha volta, eu quero olhar para você. Isso. Amém, Jesus. A mulher livre, ela não anda por circunstâncias, ela é guiada somente pelo Espírito. Até uma pessoa perguntou aqui se essa liberdade é falar e fazer o que quer. Poderia me explicar, por favor? Existe aí, explica para ela essa diferença, não é fazer o que quer, é ser guiada pelo Espírito Santo e fazer aquilo que Ele quer que você faça. Porque os nossos pensamentos, eles são muito limitados.
Os nossos Isso. pensamentos, nosso coração é enganoso. Mas o É, Espírito Santo é Ele quem nos conduz. E Ele nos leva à verdadeira liberdade. E por que é isso somos aí. loucas? Porque muitas vezes ontem eu tive até uma experiência dessa noite. Eu estava Ah, conversando com uma amiga e ela é uma mulher assim, que a gente não se compara a pessoas, né? Porque cada sim, uma tem, tem a tem a sua sua essência em essência. Cristo, mas eu, de maneira natural, olhando para ela, eu tenho até receio de falar algumas coisas pela intimidade que ela tem com o Senhor. E ontem Sim, à noite, o Espírito Santo vai colocando algumas coisas na minha cabeça e no meu coração, e eu comecei a falar, e eu falei assim: olha, eu fico até com vergonha, às vezes, que é tipo uma exortação. Eu fico até com sim, vergonha, mas eu não tô preocupada se você vai não, gostar, se você não vai gostar. Eu tô falando aquilo que o Espírito tem colocado em mim nesse sim, exato segundo. E é uma liberdade sim, tão grande, porque você não pensa nisso antes. Vem aquilo naquele momento que vocês estão conversando. Ela falou: Aline, isso aqui é uma resposta de oração, era o que eu estava esperando, eu uau, precisava disso. Isso é a é isso liberdade aí, no espírito. Não é é falar o isso que aí, quer, guiado pelo aquilo que você pensa na sua carne, mas é guiado pelo espírito, onde isso, nada mais importa. Fala um pouco mais sobre isso para não. esclarecimento, Priscila. Aline, não é ser guiada por meu achismo, porque, como você disse, o nosso coração é enganoso, né? E, gente, nós mulheres, nós precisamos entender uma coisa: nós somos almáticas, né? Nós temos uma inclinação para a alma. O homem é mais razão, mas a mulher ela é mais emoção. Então, pelo menos a maioria, né? Não estou aqui generalizando, mas a maioria. Então, geralmente, nós vamos ser circunstanciais. Nós vamos ver uma coisa e a nossa alma vai se inclinar para aquilo de uma forma, e se nós não tivermos cuidado ali, nós vamos direitinho por aquilo ali. Mas o espírito, quando nós estamos ouvindo ele, muitas vezes ele confronta as nossas verdades, os nossos achismos. Ele pega assim, ó, tudo que a gente pensa e diz assim: ó, minha filha, não serve para você. Estação nova, roupagem nova, caminho novo, uou, acorda. Tudo Então, novo! tudo novo. Então, quantas vezes, Aline, Deus me sacudia assim, dizia: Priscila, estação nova, desapega, minha filha. E eu tinha um problema de desapegar. E eu tinha problema de desapegar de pessoas, eu tinha problema de desapegar de coisas, e eu fui ver que estava muito linkado à minha infância. Então, essa liberdade no espírito não é uma condução por mim própria, senão não é liberdade no espírito, é liberdade humana. Mas a liberdade no espírito, essa liberdade em Deus, é o que Deus fala, é fazer o que Jesus quer. O que que ele quer que você faça agora, mulher? O que que ele está te chamando para esse tempo? Ai, Sayonara tá aqui. Oi, Sayonara. Que Beijo, delícia! linda. Beijo! Ai, que delícia ter ela aqui! Suzy. Então, assim, essa liberdade no espírito, Aline, é ser guiada com os pensamentos de Jesus. Quais são as batidas de coração dele? Eu digo que Moisés nasceu num tempo de escravidão, porque aquele homem era um libertador. José nasceu num tempo de escassez, porque ele era um governador. Que tempo nós nascemos? Para que tempo nós estamos sendo chamada? Qual é Uau, o não, tempo que eu peraí, fui eu vou gerada? anotar. Isso aqui é coisa para elas Anote, refletirem. Para anote. que tempo? Para que tempo, Aline, que eu estou sendo chamada? Para que tempo que eu estou sendo levantada? E não quer dizer que o tempo que a Aline está sendo levantada, eu também estou sendo. Mas eu preciso entender esses dias, eu preciso fazer a leitura dos dias. Interessante que Jesus sempre nos ensinava. E a palavra sempre diz assim: olha, nos dias de Noé, em dias taus, porque existem dias que nós estamos sendo chamada para propósitos específicos. E se aqueles grandes homens, eles nasceram para cumprir um propósito em um tempo determinado, para esse tempo nós também estamos sendo chamadas. A questão é o que nós estamos ouvindo? Aonde estão os nossos ouvidos? Com que nós estamos nos conectando? Porque muitas vezes, Aline, as muitas vozes nos impedem de ouvir a voz de Deus. E nesses dias, essa mulher que é livre no espírito, que é o que nós estamos falando, ela precisa ser levantada para ouvir a voz de Deus. E a voz de Deus, muitas vezes, vai ser contrária a tudo que você pensa, a tudo que você acha, vai ser a contramão de tudo. Né? Para mim foi muito difícil deixar o meu estado, a minha cidade. Eu era pastora de uma igreja local, eu tinha um monte de discípulos, eu tinha uma igreja toda estruturada, eu tinha casa própria, eu tinha tudo estruturado. E Deus nos trouxe para cá sem conhecer ninguém,
nos trouxe para cá sem igreja, uma mudança de cultura, uma mudança de realidade. E eu precisei me adequar a esse processo. Eu precisei trocar a minha roupagem. Aline, nem as roupas que eu tinha em Pernambuco serviam para cá, porque as minhas roupas eram todas de calor. Calor! Aí é tudo frio! Sim. Aqui, frio. Então, Deus me fez assim, olha, entrar me deu um giro 360 e disse assim, olha, minha filha, é um tempo novo, é uma estação nova, você é livre no Espírito? Sou, Senhor, é nada, você vai ser agora. Né? Quando eu quebrar essas estruturas de religiosidade, quando eu quebrar essas estruturas da tua cabeça, essas crenças limitantes, esse formato que você colocou aí, e você for liberada para você entrar no novo. E o novo, Aline, muitas vezes vai nos exigir renúncias, vai nos exigir tantas coisas, uma mudança de mentalidade, mas essa liberdade no espírito nos faz andar em lugares que nós nunca experimentamos antes. E é engraçado, ontem nós conversamos sobre isso na live com a Karina, em relação às renúncias. Só que a dor da renúncia está muito ligado a quanto eu estou sendo guiada pelas minhas vontades carnais e quanto eu estou deixando ser guiada pelo Espírito Santo. Sim. Porque quanto mais guiada por ele, mais fácil é renunciar. E é engraçado que eu percebo ao longo da minha história que muitas vezes a renúncia ela aconteceu de maneira tão natural que eu nem percebi. E quando a gente se dá por conta é porque às vezes alguém até fala para você, Aline, você lembra como era isso? Hoje é totalmente diferente. Fala, poxa, é verdade. Eu nem lembro como que era. Porque entra num lugar de dependência tão grande do Senhor que as coisas passam a ser naturais. E uma coisa interessante que eu vejo muito que as meninas aqui acham que quando a gente fala liberdade de espírito, de alcançar lugares altos, acredita que, então essa live não é para mim, porque eu não sou pastora, eu não quero ser pastora. Eu também não sou pastora. É para quem é filha. Isso não tem nada a ver com nenhum tipo de ministério. Mas nós temos um propósito único, todas nós. Exaltar a Deus, glorificar o nome do Senhor em todos os lugares que Ele nos colocar. Essa liberdade no espírito é para você como esposa, é para você como mãe, é para você como amiga, é para você empreendedora, empresária, médica, advogada. Independente do lugar que o Senhor te coloca, nós precisamos entender a liberdade no espírito para viver a plenitude. Porque nós só conseguimos desfrutar e depois transbordar quando nós entramos nesse lugar. E esse lugar é a abundância que Deus garante para nós nele. Nós nascemos para viver uma vida de abundância. E quando a gente fala de abundância, é essa liberdade no espírito. Então, independe daquilo que você possa estar fazendo hoje, se você hoje é uma mãe, se você é uma moça solteira, se você, independente do lugar que você trabalha, essa liberdade te faz ser parecida com Jesus. E nós somos a imagem e semelhança dele. Se nós somos a imagem e semelhança dele, como nós podemos não querer ser parecidas com Jesus? E quando nós somos parecidas com ele, nós vivemos a plenitude. É isso que ele tem para nós. E tá tudo disponível. Só que nós, igual a gente já é abençoada, né, Priscila? É só ativar. Nós já temos tudo isso na nossa vida. Não é se Deus me abençoar, Deus já me abençoou. A palavra diz que nós já somos mais que abençoados nas regiões celestiais. Então, Priscila, se Deus te abençoar, fala, não, peraí, Deus já me abençoou. E essa mudança de mente que nos traz grande parte de liberdade está em entender aquilo que eu já sou em Deus, aquilo que eu já estou disponível, aquilo que já tem para mim acessível, que já foi me entregue antes mesmo de eu nascer, porque Deus já nos chamava pelo nome, né? Antes mesmo de nós nascermos. E isso é alcançar esse lugar de liberdade, né? Sim. E outra coisa, Aline, assim, que é pesado falar isso, mas nós não podemos deixar de falar, né? Está tudo liberado, nós precisamos acessar esses lugares, mas tem uma coisa, para que essa mulher, ela desfrute da liberdade no Espírito, seja ela quem for, né? Nós não estamos falando dos títulos, nós estamos falando da filiação, a filha. É a obediência, sabe? Eu digo que a obediência, ela é a chave para a mulher que quer viver uma vida livre no Espírito. É uma chave que nós precisamos pegar
e usar ela. Por quê? Eu gosto do texto, Aline, foi a palavra que o Senhor me deu para trazer para cá. Ontem eu fiquei, Senhor, mas falar sobre que mulher? Falar sobre o quê? E ele falou, fale sobre essas mulheres que vão estar na live, mas o Senhor me trouxe alguém, que são as parteiras. As parteiras ali de Êxodo 1:15, depois quem está aí lê em casa. A palavra do Senhor diz que o faraó tinha dado um decreto que todo filho homem que nascesse precisava ser morto. E ele chama agora aquelas parteiras e dá essa sentença para elas, que quando as mulheres estiverem dando à luz, elas agora vão matar aqueles meninos que nascerem. E olha só, Aline, as parteiras antigamente eram as obstetras de hoje, né? Elas eram as obstetras, a gente sabe disso. E aquelas mulheres, eu acho incrível o lugar de obediência que elas entraram, porque a palavra diz que elas tiveram temor do Senhor. Quando os filhos homens nasciam, elas não matavam. Porque o lugar que nós acessamos de obediência, ele vai nos fazer desfrutar de uma liberdade no Senhor. Qual que é a função de uma parteira? Trazer vida. Como é que ela ia fazer exatamente o contrário daquilo que ela foi preparada para fazer? A função precisa e exata dela era dar a vida, era fazer nascer. A ordem era para que ela fizesse completamente o contrário daquilo que ela foi preparada e que era a função dela. Sabe, Aline, a função que o Senhor nos fez foi para sermos adoradoras. O Senhor nos criou, a palavra diz lá em Isaías, que Ele criou, Ele fez a criação com um propósito de adoração. Nós não podemos ir contra tudo isso e dizer assim, agora eu vou aqui pegar uma outra função. Existe uma chave na obediência, aquelas parteiras, elas obedeceram a Deus e por conta disso tantos meninos foram salvos, inclusive Moisés. Então, quando nós entramos em lugares de obediência, quando nós aprendemos a ouvir e a reconhecer a voz do nosso Pai, não se torna difícil ser guiada pelo Espírito. O problema é que muitas vezes nós estamos sendo guiadas por nossa própria voz. E nós queremos dar um padrão para o Espírito, mas quando nós ouvimos a voz dele e obedecemos, a palavra diz que existem segredos lá em Salmos, ali, liberados para aqueles que temem ao Senhor. Uau, que segredos são esses? Eu quero! Eu quero então, isso para mim! Sim, eu preciso querer, lá em Salmo 25, depois de 6 leis. Eu preciso querer esses segredos para aqueles que o temem. E o que é o temor do Senhor? A Bíblia diz que é a obediência, é a sabedoria, tudo isso está linkado, é um conjunto. Então, essa mulher, que como essas parteiras, elas aprendem a dar a vida em cenário de caos, elas aprendem a dar a vida em cenário de medo, em cenários de decretos contrários, elas entram nesse eixo de obediência, Aline, elas desfrutam da liberdade do Espírito, porque só pode ter essa liberdade no Espírito quem nasce do Espírito. Amém. Quem aprende a ouvir a voz de Deus, quem aprende a obedecer, quem aprende a entrar em lugares de obediência, de renúncia, porque não é a minha voz, Aline, mas é a voz do Pai que eu preciso ouvir. Amém. Sabe que eu estou fazendo aula de canto e eu achei algo muito interessante. Ele sempre diz assim, Priscila, abre os teus ouvidos. Abre os teus ouvidos, que eu sou desafinada pra caramba. Ele assim, abre os teus ouvidos. E eu digo assim, eu não consigo entender que música que é essa, eu não consigo ouvir a nota. E muitas vezes nós estamos assim, Aline. O Senhor está dizendo, minha filha, abre os teus ouvidos. Atenta aos teus ouvidos, sensibiliza para aquilo que eu estou falando, para aquilo que eu estou te direcionando, para aquilo que eu estou te entregando. Ouve a minha voz, porque há segredos para aquelas mulheres que temem ao Senhor. E Aline, nós estamos tão acostumadas com migalhas que nós queremos comer de várias fontes, mas nós não estamos mais cavando poços. Nós não estamos mais indo para a fonte que é Ele, dizer assim, eu quero os teus segredos. Eu quero o que está no teu coração. Eu não quero nada que não é meu. Mas tudo aquilo que é meu, eu quero. Tudo aquilo que é meu, Senhor. Tudo aquilo que você preparou desde a eternidade. Eu quero acessar, eu quero entrar, eu quero me apropriar. É meu como herança. Então, nós precisamos, como filhas, entrar nesse lugar de obediência. Para que assim sejamos guiadas e livres pelo Espírito.
Amém, amém. E é essa liberdade, assim, quando você falando aqui, eu tava assim, ô Jesus, que coração adorador, é esse coração que eu mais quero. E muitas pessoas, eu vejo pelas alunas, muitas chegam querendo acessar esse lugar e falam, Aline, eu não consigo. Eu falo, claro que você consegue, é somente você abrir seu coração e entender um processo para chegar nesse lugar de Sim, liberdade. E a sim, primeira coisa é ter obediência àquilo que o Senhor tem colocado no seu coração. O Espírito Santo, ele fala ao seu coração te trazendo uma paz que excede todo sim, entendimento. É essa paz, porque tem muitas meninas aqui que estão no início dessa caminhada, no início desse processo de intimidade com o Pai, para viver a sim, liberdade no Espírito e viver a abundância e a alegria do Senhor para se sim. parecerem com Cristo. E elas acham, vocês vão ali e falam, isso para mim é impossível. E eu tô falando de algo que eu também já pensei, que isso era impossível. E Sim, literalmente é improvável, porque eu não nasci onde eu conheci a palavra do Senhor logo cedo. Eu não vim de uma história que me apresentasse essa palavra libertadora, onde a gente tem sim, liberdade de ir e vir guiadas pelo Espírito Santo. Mas o meu pai, ele que me deu a vida, o primeiro, como que eu posso dizer? Até a pastora Gleide, ela escreveu sobre isso, que antes de sermos qualquer coisa, nós somos filhas amadas do Pai. Então, essa minha primeira filiação, ela se achega a mim a partir do momento que eu me quebranto na presença do Senhor. Porque Ele conhece, gente, Ele conhece o nosso coração, Ele conhece todas as nossas intenções. E em sim, Oséias diz que o prazer dele, ele se inclina, né? Para nos abençoar. Olha isso, Deus se inclina para nos abençoar. Então, um coração quebrantado que chega na presença do Pai e fala: não tem Pai, como eu ser quero desprezado. mais de ti. Não tem como sair da presença dele sem receber mais dele. Só que, claro que Sim, existe um processo, porque eu vejo lá em Gênesis, eu amo Gênesis, porque lá tem tudo aquilo que a gente precisa em relação aos princípios. E sim, Deus nos mostra que Ele é um Deus de processos, mas que Ele desfruta de tudo aquilo que Ele faz. E olha como que é interessante, né? Haja luz, houve luz e Ele viu que era sim, bom. E muitas vezes os processos, por exemplo, a borboleta, o processo de sair do casulo é nossa, rompimento, dói. Então, é um sim, processo, mas dentro desse processo, até a dor, quando eu entro nessa liberdade do espírito, no espírito, ela me leva a um desfrutar, porque eu sei que aquilo me levará a um próximo passo. A borboleta, quando ela rompe o casulo, ela vai para o próximo passo, que é voar longas distâncias, indo para yes, onde o vento a leva, que é esse vento, é o soprar do Espírito Santo que está sobre as nossas vidas. E quando a gente sim, entra nesse lugar de intimidade com Ele, de liberdade com Ele, nós somos guiadas para lugares muito mais altos. Ele nunca nos sim, tira nada para não nos entregar algo muito maior e melhor na presença dele. E sim, aí você tem até autoridade, porque você passou por esse processo de mudança. E aí eu queria até que você falasse um pouquinho sobre isso, esse lugar sim, mais alto, melhor que o Senhor nos sim. leva. Sim, Aline, você falou da borboleta e eu achei tão incrível porque a borboleta, quando está ali no casulo, muita gente não sabe, mas acontece algo tremendo que quando eu li sobre isso, eu fiquei assim apaixonada ainda mais pelas borboletas. Quando ela entra no casulo, que ela mesmo prepara o cenário do processo dela, ela vai para lá sozinha, tá? É um processo que ela passa sozinha. Ela vai para aquele lugar, a primeira coisa que acontece dentro do casulo, Aline, é o coração dela ser desconstruído. Enquanto o coração vai sendo desconstruído, um outro coração já vai sendo construído. E aquela lagartinha que está ali, agora naquele processo, na verdade, a gente vê uma lagarta, Aline, eu sempre digo isso, mas ela já é borboleta. Porque no DNA dela já existem asas. Só está esperando o momento de ser ativado e vir para fora aquilo que está ali dentro. Então, quando ela vai para o casulo, aquele DNA que está ali, as características, elas vão sendo agora ativadas para vir para fora.
E aquele coração vai sendo desconstruído, um novo coração vai sendo construído, um novo formato vai se tendo o corpo dela para aquilo que ela vai viver lá fora. Sabe, Aline, que nós temos o DNA do nosso Pai, assim como você falou em Gênesis. O Senhor fez todas as coisas com a palavra. Deus fez tudo com a palavra. Mas quando foi para fazer o homem, ele colocou a mão na massa. Ele pegou. As digitais ficaram, é o contato. E mais que isso, ele soprou em nós o seu fôlego. E disse assim, esses são imagens e semelhanças. Nós temos o DNA, está ali. E agora nós vamos viver os nossos processos aqui, para que esse DNA venha para fora. Para que esse novo coração seja construído. E eu estou aqui usando a metáfora da borboleta, porque é mais fácil de entender. Enquanto ela está ali, sendo desconstruída e preparada para o que está lá fora, Aline, todas aquelas substâncias ficam ali, presas na cabeça dela, porque ela está de ponta cabeça. E agora ela vai fazer força para romper aquele casulo e sair daquele lugar. Quando ela sai, todos os resquícios da lagarta caem e agora sai a borboleta. Sabe que a nossa história é assim. Todo o nosso histórico, Aline, às vezes a gente diz, pastora, você está falando isso porque você não sabe a minha origem, você não sabe a minha casa, os meus pais, o meu marido, mas toda a nossa história, Aline, ela tem que servir para nos impulsionar, para romper. Tem que ser, né, algo que assim, olha, eu vivi tudo isso, foi o meu casulo, mas isso me impulsiona a romper, isso me impulsiona a ir adiante. Ela entra como lagarta rastejando e o cenário é um. Ela sai como borboleta, a Aline, é o mesmo cenário, é o mesmo lugar que ela entrou. O que que mudou? A forma que ela está vendo. Porque antes ela via por baixo rastejando, agora ela vê por cima, ela sai voando. É outra visão que ela tem do mesmo cenário. Porque ela passou por uma transformação. O DNA ativado. Aleluia. Isso que nós carregamos do nosso Pai lá, desde antes de Gênesis, eu digo, desde a eternidade, está em nós. E nós precisamos ampliar a nossa visão, nós precisamos mudar a forma de ver, para que o cenário até possa ser o mesmo, até possa ser caótico, mas nós estamos tão alinhadas ao Espírito, Aline, que nós não conseguimos ver como todo mundo vê. Aleluia. Conseguimos ver como borboleta. Várias chaves que eu falo até no programa Mulher Referência, que não depende do seu marido, não depende dos seus filhos, não depende do seu trabalho, não depende nem de Deus, porque a parte dele já está pronta. É você acessar esse lugar, ser ativada, ser transformada, e é esse o processo que as meninas passam dentro do programa. Porque o contexto que elas vivem não mudou em nada. Não mudou. Sim. O marido continua sendo o marido, os filhos continuam sendo os filhos, o patrão continua pegando no pé do mesmo jeito, nada mudou. Sim. Mas é o lugar que você está que não é mais o mesmo. É o lugar onde é ativado quem você é, o seu DNA, as suas asas de borboleta para voar, elas são ativadas, passa por um processo de transformação e desse lugar você sai e nunca mais é a mesma. Por quê? Porque você assumiu o seu papel. E aí as suas escolhas diárias te fazem cada vez mais voarem mais alto na presença do seu Pai, a ser mais parecida com Ele, a ter mais liberdade no Espírito e ser guiada por esse Espírito que nos conduz aos lugares altos, que nos traz paz, nos traz sabedoria, nos traz entendimento, nos traz dons espirituais, nos traz domínio próprio. Nos traz mansidão, porque as pessoas continuam sendo as mesmas e eu não posso basear a minha vida diante daquilo que você é. Não posso, eu tenho que basear a minha vida diante daquilo que Deus me fez para ser. Só que só consegue isso quem acessa, quem ativa esse lugar. Por isso é importante a gente passar por esse processo, né? Eu digo sempre assim, olha, só consegue isso quem entra no lugar de filha. Porque enquanto nós estamos no lugar de servas, enquanto nós estamos no lugar de tantas coisas e tantos títulos, nós deixamos de desfrutar e acessar esse lugar de filhas. E eu digo que nós precisamos acessar, adentrar, usar esse lugar que o Pai preparou para nós de filhas. Nos voltar. Eu vi que alguém aqui escreveu que não consegue se ver como filha. E esse é o lugar que você precisa estar. Né? E como é que nós nos vemos como filha? Quando nós nos relacionamos com Ele como Pai. Quando nós entramos nesse lugar com Ele como Pai. Olha que o ministério de Jesus, Aline,
só começa quando há uma afirmação na identidade dele pelo Pai. Ele ali sendo batizado, a palavra diz que do céu se ouviu a voz do Pai que dizia: esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Ali começou o ministério de Jesus. A afirmação da identidade, a filiação. Nós precisamos, Aline, adentrar nesse lugar de filhas. Amém. Nós precisamos desfrutar. E olha, filha, eu não estou dizendo que vai ser uma prática o erro, mas filha pode errar, filha pode acertar, filha tem colo do pai, filha tem lugar para voltar. Filha, esse lugar, eu tenho dito que isso é uma chave tão preciosa e tão simples, Aline, que nós precisamos desenvolver isso. Há muito tempo eu abri mão de um lugar de título. Eu sempre digo, eu não sou a pastora Priscila. Lógico que esse é o que Deus me chamou para ser e eu funciono nisso. Mas ele me chama pelo nome, Aline. Não tem prefixo antes quando ele me chama. Ele me chama assim, Priscila. Então, esse lugar de filha que eu adentrei em Deus, eu não quero nunca mais sair. Não são os meus títulos que me definem, não é o lugar que eu estou, não é os meus pais, não é a minha cultura. É aquilo que ele fala sobre mim. O que o Pai fala sobre você? O que é que ele está liberando sobre você nesse tempo? Amém. Eu digo, Aline, que a palavra que veio ali, né? É que os discípulos, eles precisavam, quando viram Jesus subindo aos céus, ficar ali até ser revestidos de poder. A ordem era, não saiam sem estar revestidos de poder. E muitas vezes nós queremos fazer tantas coisas sem ter uma identidade afirmada, sem estar revestidas do poder do Senhor. Nós precisamos, verdade, sentar à mesa de novo com o Pai, comer do banquete que está proposto, do pão da vida, da água que faz com que flua dentro de mim, um rio que me inunde, que me lave. Eu preciso sim, Aline, sentar na mesa com ele, ser cheia da presença dele, ser cheia das palavras dele. E aí, quando eu sair, quando eu levantar dessa mesa, eu vou também preparar uma mesa para as minhas irmãs, para aquelas que precisam conhecer o Pai, para aquelas que precisam beber do que eu estou carregando. Eu preciso canalizar elas para a fonte, eu preciso levá-las para Jesus, porque ele é o centro, Aline, não tem outro. Não tem outro. Não tem outro caminho. Não tem. Não tem, nós precisamos voltar para essa simplicidade. Eu vejo Jesus assentado à mesa. Sabe o que ele faz, Aline? Ele pega uma bacia com água e uma toalha e ele diz assim: eu vou lavar os pés dos meus discípulos. Olha que Jesus servindo a ceia. Sabe, esse tempo de comunhão, e muitas vezes nós dizemos, eu não sei como acessar. Acessa no teu quarto, acessa lavando a louça, acessa na tua cozinha, acessa dirigindo. Há disponibilidade, a hora que nós quisermos de falar com ele, de conversar, não precisa ser palavras bonitas, Aline. Não. Precisa ter sinceridade no coração. Precisa chegar e dizer assim: Senhor, não sei nem o que falar hoje. Eu não sei nem como acessar. Eu não sei o que te dizer, mas eu te peço, fica comigo. Me ajuda, vem cá. Me põe no colo. Me orienta. Deixa eu conhecer o teu coração. Sim, esse é o princípio, Aline. É a simplicidade, é o começo, é não perder a essência em tempo que tem tantas coisas, mas nós escolhemos uma só coisa: ficar aos pés dele, sentar na mesa com ele. Sabe, desfrutar da ceia. Os discípulos ali, voltando de Emaús, a Bíblia diz que eles estavam tão tristes, Aline, querendo ver Jesus, triste porque Jesus havia sido sepultado, e eles nem se deram conta que Jesus estava ali com eles. Mas quando Jesus reparte o pão, olha que tremendo isso, comunhão. Os olhos foram abertos. Pão, os olhos foram abertos e eles entenderam que era Jesus na comunhão. No repartir do pão, talvez no assentar à mesa. Nós precisamos voltar para a mesa com Jesus. Amém. Eu tenho feito umas coisas, Aline, que eu sou fora da caixinha, né? Mas chegou um tempo que eu colocava uma xícara e eu dizia assim: Senhor, senta aqui comigo hoje, Pai. Vamos conversar. Eu estou precisando de um amigo para conversar. E eu conversava com Jesus ali. Na minha loucura.
mas foram os lugares que eu desenvolvi de intimidade com Ele, o tempo que eu tive de intimidade com Ele. E nós precisamos criar esses ambientes da intimidade, Aline, esses ambientes onde estar com Ele é mais importante que qualquer coisa, Amém. onde estar com Ele é preencher os nossos espaços de alma, preencher os nossos vazios, as lacunas que são exatamente do tamanho dele. Eu sempre digo isso. Eu estou Nossas passando lacunas são totalmente do tamanho do de tamanho Deus, que Ele dele. mesmo preenche. Sim, eu tenho passado um tempo de luto. Eu perdi alguém que eu amo muito, muito. E uma amiga minha disse para mim, Pri, como que é a dor? Eu falei, olha, a dor é do tamanho do Espírito Santo. Só ele. Não tem nada que eu possa colocar que vá amenizar, só ele. É do tamanho dele, eu preciso estar com ele. Então, para onde nós estamos correndo, Aline, quando nós estamos desesperadas, nós estamos com problemas? Para onde nós estamos correndo? Qual é a voz que nós estamos ouvindo? Quais são os direcionamentos? Quem é o nosso GPS? Né? Eu digo que Jesus é o meu GPS, porque eu digo, qual que é a minha rota hoje, Senhor? Quais são os lugares? Eu não quero pegar atalhos, eu quero ir pela rota certa. Eu quero chegar no destino que o Senhor estabeleceu. Porque existe um destino para nós, Aline, profetizado desde a eternidade. Amém. Ele está liberado. O que nós precisamos fazer? Acessar. Acessar. Somente isso. Trazer para o físico aquilo que já está liberado na eternidade. Lá já é. Já é. Agora o que nós precisamos fazer é trazer para cá, para o físico, aquilo que já é em Deus. E isso só quem é livre no Espírito consegue fazer. Aline, você... pode falar. Fala, eu falo mesmo. Não, eu amo isso, né? Duas tagarelas junto. Quem é que vai dar essa live? A pastora Gleide disse que haviam batalhas e guerras na mente. A mudança dói. E ela falou uma coisa que é realmente muito importante. Aí, estudando inteligência emocional, você sendo psicanalista, a gente consegue entender que realmente o que nos afasta da presença do Senhor é a nossa escassez que começa primeiro na mente. Por que na mente? Porque é a sua mente, através dos seus pensamentos, seus sentimentos, suas emoções, que não te dá legitimidade para estar na presença do seu Pai. Isso é um engano de Satanás. Então, lá em Romanos 12:2 já nos garante que nós seremos transformados à medida que nós renovarmos a nossa mente. E por isso eu falo com as meninas a importância de declarar a identidade. E aí nós fazemos um exercício, Pri, várias vezes ao dia, elas declaram essa identidade, colocam o papel no banheiro, colocam o despertador no celular. Por quê? Porque isso não é um hábito. E a gente precisa fazer isso se tornar natural, para que a minha mente, em primeiro lugar, reconheça quem eu sou em Cristo. Eu sou filha amada. Nada pode me tirar isso. E quem muito quer tirar essa legitimidade é justamente as nossas emoções feridas, a nossa autoimagem distorcida, onde a gente aceita como verdade as mentiras que as pessoas falaram, ou as mentiras que a minha mente criou, ou também os dardos inflamados de Satanás. Então, o primeiro lugar de acesso é você trabalhar a sua mente, porque é onde a sua alma grita, as suas emoções quer falar mais alto, e as suas emoções é baseada nos seus medos, nos seus bloqueios emocionais, nas suas necessidades de aprovação. Então a gente vê o quanto eu reforçar a minha identidade é o início de todo o processo para acessar esse lugar em Cristo. Mas quando eu me quebranto na presença dele, ele fortalece cada vez mais essa identidade em nós. Então, essa identidade é fortalecida no momento da entrega. Quando nós entregamos todo o nosso coração e entramos no lugar de adoração. Que Deus, assim, que o Senhor encontre em nós verdadeiras adoradoras. Às vezes as pessoas acham que verdadeiro adorador é aquele que canta, somente canta. Não, o verdadeiro adorador está no coração. Quando eu me coloco na presença do Senhor e falo, Pai, é o que a Pri diz, eu não sei nem o que falar, Pai, eu não sei nem o que dizer. Mas eu quero sentir a tua presença, eu quero conhecer os seus planos, eu quero ser parecida contigo. Isso é um coração adorador. E é esse lugar que o Senhor nos chama. Pode falar agora, Aline. E exatamente assim. Tem que dar a senha aqui, porque as duas falam. Quero pegar a senha, amiga. E olha só, Aline, interessante que Davi o tempo inteiro, o que ele fazia? Ele dava comandos para a alma dele.
né? Porque te perturbas dentro de mim, ó minha alma, aquieta-te, ó minha alma. Muitas vezes, Aline, o nosso histórico, né, ele vai gerar em nós traumas que nós vamos ter dificuldades se nós não trabalharmos a nossa alma de romper. Por exemplo, eu não fui criada com meu pai, os meus pais são separados e eu não fui criada com meu pai. Então, se eu não tivesse cuidado com isso, eu ia ter problemas com a paternidade em Deus. Porque a forma como eu trato no meu pai biológico vai ser o reflexo do que eu vou ter com Deus. Então, eu precisei trabalhar algumas coisas em mim, mas é exatamente isso, na entrega. No lugar secreto, tem coisas que elas não são vistas, elas são para ser desfrutadas. E o lugar de intimidade com o Senhor é um lugar onde nós entramos, e eu sempre digo isso, Aline, nós tiramos os filtros, as máscaras, a reputação, nós tiramos tudo aquilo que muitas vezes nós mostramos para o outro, mas na verdade não é. As capas, né, Cris? As capas. Às vezes eu tô triste, mas para as pessoas eu tô sorrindo. Na presença, não. Eu preciso ser real, Aline. Eu preciso voltar a isso. Olha só, Naamã. A Bíblia diz que ele era um general. Aquele homem tinha toda a roupa de general, mas ele carregava uma lepra. E ele precisou se despir em um determinado tempo daquela roupagem. Nós estamos falando tanto do novo, de roupagem. Ele precisou tirar aquela roupagem e encarar a lepra que tinha, identificar para poder tratar. Existem lepras nos nossos pensamentos, na nossa alma, que nós não podemos maquiar, Aline. Nós não podemos colocar uma roupa bonita. Nós precisamos dizer assim, ó Senhor, eu tenho isso aqui mesmo, me ajuda. Eu tenho um problema com isso, eu não consigo lidar com isso. Eu preciso da tua ajuda, Espírito Santo, eu preciso que você me direcione, Pai, me ajuda a mudar, me ajuda a ser transformada, passa esse processo comigo, me ajuda a ser alguém melhor, me ajuda a desenvolver o teu caráter dia após dia, teus atributos do teu coração, porque, Aline, tem coisa que nós vamos camuflando, e uma hora estoura, uma hora vem à tona, e o que a gente faz? A gente não resolve, a gente camufla de novo. Nós precisamos tirar essas armaduras, nós precisamos tirar essa roupagem que nos impede de acessar esse lugar de intimidade. A Bíblia diz, olha, quando você estiver orando, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fica com o Senhor, que em secreto Ele te vê. Ele não só te ouve, como Ele te vê. Ele sabe, Aline, as nossas deficiências, as nossas vulnerabilidades. Mas, mulher, deixa eu te dizer uma coisa. Mesmo com teu histórico, com tua vida, com tuas deficiências, com tuas vulnerabilidades, Ele disse assim, você é minha filha amada. Eu amo você. Eu já sabia, minha filha, tudo que você ia carregar. Eu sei o teu histórico. Eu sei os teus traumas, as tuas dores, as tuas decepções. Mas eu acredito em você. Eu acredito no propósito que eu coloquei em você. Eu te chamo pelo nome. Eu digo, vem pra fora. Sabe, Lázaro, Aline, quando ele sai, ele ainda sai com ataduras. Ele já havia ressuscitado, experimentado a ressurreição. Mas ele ainda saiu com ataduras de morte. E a palavra diz que Jesus diz, vão lá e tirem as ataduras. Às vezes nós vamos experimentar ressurreições, mas ainda vamos estar com ataduras. E essas ataduras vão saindo nos processos. No processo da entrega, no processo da renúncia, no processo do secreto, no processo da liberdade no Espírito. Olha, Miriam, a Bíblia diz que quando eles atravessaram o mar, ninguém pediu para aquela mulher fazer isso, Aline. Ela pega um tamborim e sai dançando e adorando ao Senhor, porque ela não conseguia se conter. E a palavra diz que as mulheres que estavam ali tomaram também e começaram a adorar junto com Miriam, porque não são as nossas palavras que convencem, é o nosso exemplo, Aline. Quando nós estamos encharcadas da presença do Senhor, é algo tão extraordinário que a gente não consegue se conter, a gente extravasa, a gente pula, a gente dança, a gente chora, porque é uma liberdade no nosso interior que não consegue ser contida. Mas essa liberdade só é experimentada quando nós vivenciamos o secreto. Olha Davi, a Bíblia diz que a arca vinha e Davi vinha dançando. O cara esqueceu que era rei, Aline. Amém, Jesus. Você esqueceu que você é rei, você tirou sua roupa de rei. Você tirou sua roupa. Você não tá entendendo o lugar que eu tô, não existe isso. Porque a mulher que é livre, a mulher que está ali na presença do Senhor, ela vai se mover de uma forma diferente. Ela vai
ter direcionamentos diferentes, ela vai fazer coisas que parecem ilógicas, mas faz parte do propósito. Eu tenho dito para o Senhor, eu não quero ser mais um, Aline, eu não quero ser mais uma no meio da multidão, eu quero ir contra a multidão, eu quero ser aquela mulher do fluxo de sangue, que ela aparta a multidão, que ela sai ali fazendo força até tocar e receber virtude. Nós não podemos nos contentar em só seguir Jesus, em só estar na multidão. Nós precisamos querer esse lugar onde nós conseguimos tocar Ele, onde nós conseguimos arrebatar o olhar dele. E ele diz assim, olha, alguém me tocou. Alguém tocou? Como assim, Jesus? Está de saiu virtude. Porque saiu poder de mim. Uau! Nós precisamos ser essas mulheres, Aline. Não é a multidão, não é a mulher que está ali só apreciando tudo que está acontecendo. Olha que lindo que está acontecendo. Não, eu quero fazer parte do que acontece. Eu quero arrebatar o olhar do Pai para mim. Eu quero tocar nele e eu quero sentir virtude chegando em mim. Poder de Deus, Aline. Uau! Isso está disponível para mim, para você, para todas nós. Nós só precisamos acessar. Eu digo que Deus não tem filhos preferidos, mas tem aqueles que se achegam mais ao coração do Pai. Tem aquelas que buscam mais, tem aquelas que se entregam mais. E a Bíblia diz que existem segredos revelados para aqueles que o temem. Então, aquelas que buscam mais, aquelas que estão mais dispostas a se entregar, elas vão receber os segredos que estão no coração do Senhor. Uau! Isso é tão lindo. Então tão não lindo, depende ali. de Deus, Pri. Não, ele já fez a parte dele ali. Depende de nós queremos acessar Sim. esse lugar. E não tem nada sofisticado para acessar esse lugar. É simplesmente um coração quebrantado e adorador. Somente isso. Oh, Deus, que lindo, que lindo, que lindo. Ai, Pri, as meninas disseram que estava sentindo a presença do Espírito Santo na casa delas. Eu sentindo a presença do Senhor aqui. E Ele inundando todo o nosso ser através da sua vida. Que Ele venha multiplicar, assim, infinitamente mais sobre você, sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre o seu ministério. Que você cada vez mais possa refletir a face de Cristo. E da mesma forma, onde Pedro passava, a sombra dele curava, assim seja também com você e com toda a sua família e a sua descendência. Aleluia. Pri, nós estamos acabando e eu quero, né, muito que você ore para nós, meu Deus do céu. Que essa palavra encontre realmente, que essa semente encontre solo fértil em nossos corações, que venha multiplicar a 100 por 1. Que da mesma forma que você veio aqui e entregou para nós essa liberdade do Espírito, essas mulheres possam acessar esse lugar no Espírito e elas também sejam canal de bênção, de luz para outras mulheres. E que a presença do Senhor inunde as nossas vidas. Amém, amém, amém. Amém. Ore por Aline, nós, meu Deus. Vou orar. E olha só, nós podemos ter todas as coisas, Aline, eu estou fechando aqui, mas nós precisamos voltar a nos encharcarmos na presença do Senhor, a desfrutar dessa liberdade no Espírito, sabe, Aline? Tem lugares que eu vou ministrar e eu quebro todo o protocolo. Eu sempre digo para quem me convida, você é muito corajosa de me chamar, sempre aviso antes. Porque muitas vezes está tudo aqueles conferências de mulheres, a coisa mais linda, florida, com o altar perfeito. Daí eu já chego, daí eu já tiro o sapato e eu ministro de pé descalço muitas vezes. E eu digo, olha, pastora, vamos adorar, vamos criar um ambiente aqui de adoração. Então, muitas vezes, Aline, as coisas que o Senhor vai nos chamar para fazer são extravagantes. Amém. Vão ser incompreendidas. Mas existe uma geração de mulheres que estão se levantando, reacendidas pelo fogo do Espírito, apaixonadas por Jesus. Apaixonadas. Não é pela glória, Aline, é pela face. Amém, Jesus. Apaixonadas. Não é pelo que Jesus faz, é quem Jesus é. Não. É por quem Ele é. Apaixonadas. E sabe, Aline, tudo é tão simples. Eu vou orar agora, mas tudo é tão simples. Nós fomos feitos do pó da terra, falando dos 4 elementos. Fomos feitos do pó da terra. O Senhor soprou em nós o fôlego da vida, o ar. O nosso corpo é feito por 80% de água, mas o fogo do Espírito, só Ele pode dar. Através da nossa busca e da nossa entrega. O fogo do Espírito, nós precisamos buscar manter a nossa lamparina acesa com óleo
manter o fogo queimando nos nossos corações, e essa paixão tem que ser diária. Aline, todos os dias que eu acordo, eu preciso dizer, eu estou me apaixonando novamente, Jesus. Hoje eu quero acordar incendiada pelo teu Espírito. Eu não quero pegar meu Instagram assim que eu acordar. Eu não quero pegar meu WhatsApp. Eu quero pegar o teu coração, Senhor, hoje. Eu quero capturar o teu coração. Eu quero entrelaçar o teu coração ao meu. Quais são os comandos para hoje, Pai? O que você está me dizendo hoje? Sim, o que nós temos para hoje? Qual que vai ser o nosso papo hoje? Ontem eu vim da academia, Aline, eu falei, eu vou vir andando, eu quero vir conversando com meu pai. Eu vim um caminho inteiro conversando. E daí, passa uma amiga minha por mim, para o carro, né? E ela assim, Pri, era você mesmo que eu queria encontrar. Ela tá até aqui na live. Eu acho que ela pensou que eu era maluca, porque eu vinha falando sozinha, Aline. Mas eu não vinha falando sozinha, eu vinha conversando com meu pai, segredos do meu coração com ele. Volte, mulher, para esse lugar de queimar com o Senhor, de colocar uma canção ou não, e chapar dentro de casa, e ser livre no Espírito, e dançar com Ele na tua casa. Ele nos convida para uma dança eterna, Aline. Amém, e dançar Jesus. com Jesus, e entrelaçar o coração com o dele, e desfrutar dessa presença que está disponível para nós dia após dia. Que nós voltemos, Aline, ao lugar de origem, ao lugar do jardim, da presença do encontro. E que não percamos o brilho do primeiro amor com ele. Amém, amém. Glória eu vou orar, tá? Que eu falo muito. Glória a Deus. Ai, que lugar. Gente, não tem como sair dessa live e não ir agora pro seu quarto. Para que você realmente acesse esse lugar onde você quebrante seu coração, ou no seu quarto, ou onde você estiver. Talvez você está no trabalho, você dá para ir no banheiro, onde você vai conversar com seu pai 5 minutos, mas é o tempo que ele... É igual aquela viúva que entregou tudo. Talvez você tenha 2 minutos, mas é tudo que você tem para chegar na presença do seu pai e falar, pai, eis-me aqui, eu quero mais de ti. É só se quebrantar, é só abrir seu coração. E esse lugar é acessível a você e a todas nós. O prazer do Senhor é nos abençoar. Ele se inclina para isso. É só nós queremos estar nesse lugar. Ai, Jesus, obrigada. Priore para nós. Nossa, Sim. Tô chapada. Delícia, né? Também, tô chapada. No Espírito. Uau. Glória a Deus. Uau, deixa fluir. Nós precisamos parar de funcionar, Aline, e voltar a fluir. Esse fluir do Espírito, esse fluir em liberdade, esse fluir que o céu nos convida. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse tempo precioso na tua presença. Pai, eu oro por cada mulher que passou por aqui, que ouviu uma palavra, que está como representante da sua casa, Senhor. Pai, alcança os corações. Senhor, o pão e a água estão disponíveis. O que precisa é que nós tenhamos sede e fome novamente. Que nós voltamos ao lugar de te buscar, o lugar de te desejar incansavelmente. Que sejamos mulheres apaixonadas por tua presença, Senhor, insaciáveis. Que o nosso prazer, Pai, seja em estar com você, ouvindo o teu coração. Que essa liberdade no Espírito, Senhor, que há em nós, possa nos conduzir a lugares em tua presença, a lugares de direcionamento na nossa casa, com os nossos filhos, maridos, amigos, trabalho, Pai. Nos usa, Senhor, como sal nessa terra, como luz, Senhor, clareando lugares escuros. E que o primeiro lugar a ser completamente clareado seja os nossos pensamentos, seja a nossa alma, seja as nossas palavras, Pai. Endireita-nos, Senhor. Troca a nossa roupagem para essa estação. Que possamos estar com roupas santas, brancas, Senhor, adentrando em lugares que o Senhor já estabeleceu para nós. Que um novo tempo se abra, Senhor, um novo ciclo marcado por tua presença, seladas pelo teu Espírito, Senhor, pelo teu fogo, Pai. Que não possamos dar um passo sem antes recebermos os teus direcionamentos, da tua condução no Espírito. Pai, eu oro por Aline, Senhor, que o Senhor abençoe ela, faça ela galgar níveis cada vez mais profundos e intensos com o Senhor. Que tudo aquilo que ela colocar às mãos, que estiver alinhado ao teu propósito, Senhor, que possa prosperar, que possa
possa alcançar outros e outros e outros através de um legado geracional. Que assim como aquelas parteiras, ela venha dar vida, Senhor, às mulheres que estão com dores de parto, aquelas que estão com propósitos para nascer, que ela seja usada nesse tempo para trazer para fora propósitos que estão escondidos, mulheres que estão grávidas no espírito, esperando com que outras a ajudem. Pai, nos levanta nesse tempo como atalaias nessa geração, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém. Eu tomo posse e ligo no céu cada Amém, palavra Aline. liberada em nome de Jesus. Ô, Pri, muito Muito obrigada. bom estar aqui contigo. Muito bom, muito Ai, bom. que delícia. Deus é lindo, Deus é maravilhoso. E Sim. Ele faz infinitamente mais que pensamos, pedimos, sonhamos ou esperamos. E olha quem Sim. Ele trouxe aqui. Priscila Mirelli. Delícia, né? Ai, Que delícia. Não, como que a gente se encontra, Aline? Isso é o céu que faz isso. Né? Eu Amém. digo que são Do outro lado conexões desde a eternidade. Como que a pessoa se encontra, Jesus? Eu digo que o Senhor faz essas conexões na eternidade e a gente concretiza aqui, porque não tem explicação e a gente conecta e já ama e já está envolvida e já está entrelaçada e é uma explosão e é poder de Deus. Como Deus é lindo, né? Amém. Como Deus Esse é é o lindo. dínamos do Senhor. Esse é um dínamos do explosão Senhor. do Espírito Santo. Nós Sim. nunca mais seremos as mesmas. Pri. Nunca mais. Vocês vão entender, gente, o que é isso. Em breve, vocês vão entender. Em breve. Só fica Tá vindo ligado. coisa nova. Sim, Só fica fiquem esperta. ligados. É isso aí. Fiquem ligadas nessas mulheres que estão vindo aqui. O dínamos Sim. do Senhor está por vir sobre nós para que nós nunca mais sejamos a mesma. E Nunca já começou. mais. E Já começou. E é Já tudo pra honra e começou. glória dele. Aleluia. Muito bom. Minha amiga, obrigada por esse tempo, obrigada por me ouvir. Eu tagarelo, eu falo pelos cotovelos, né? Mas obrigada, que Deus te abençoe. Estou conectada a você, meu coração já te ama. Ama a tua casa, o propósito que você carrega. Feliz de estar aqui. Vamos viver aí o dínamos do Senhor sobre nós. Aleluia. Amém. Beijo, Pri. Amo sua vida. Com Também, Deus. meu amor. Deus abençoe. Tchau, A tchau. nós. Tchau, tchau.